Inscreva-se no nosso canal, ative o sininho e fique por dentro dos melhores conteúdos. Olá, está começando mais um Cenários. Eu sou a Kérlia Chaves, editora-chefe na Trends, e quem está aqui comigo hoje é o secretário Arthur Bruno, secretário do Meio Ambiente do Estado do Ceará, e o Rômulo Alexandre Soares, que é cofundador do Winds for Future. O tema de hoje é a década dos oceanos. Eu gostaria de dar as boas-vindas aos nossos convidados e a você que está nos assistindo. Tudo bom, secretário Arthur Bruno? Prazer estar com você, Kézia, e meu querido amigo Rômulo. Tudo bom, Rômulo? Tudo ótimo, é um prazer estar com você, Kelly, aí com o nosso secretário. Obrigada. Então, vamos iniciar nosso programa aqui. Recentemente foi realizada a Conferência dos Oceanos na cidade de Lisboa, capital portuguesa. A iniciativa das Nações Unidas contou com a participação de representantes de vários países, incluindo o Brasil. Hoje, nós estamos aqui com 2 integrantes da comitiva brasileira, que representou também o estado do Ceará no evento. E eu gostaria, então, que os senhores falassem para a gente qual foi o saldo da Conferência dos Oceanos deste ano. Gostaria que o secretário Arthur Bruno começasse a responder aqui a nossa pergunta. Bom, primeiro eu gostaria de parabenizar a Trends por estar realizando esse debate. O oceano, na verdade, é um só, né? Que a gente divide aí o oceano no Oceano Atlântico, Pacífico, Índico, Ártico e Antártico, né? A geografia aí, a metodologia divide aí em 5, mas na verdade é um só. E esse oceano, ele representa 71% do nosso planeta, né? Na verdade, como diz o Guilherme Arantes, deveria se chamar planeta Água e não planeta Terra, o nosso planeta, porque o que predomina é a água. E essa água é responsável pela nossa vida, né? Não só a nossa alimentação, mas a nossa respiração. Esse oceano, ele produz o oxigênio, boa parte do oxigênio que nós precisamos para viver. Não só nós, seres humanos, os animais, os vegetais, de uma maneira geral, e também os recursos naturais que nós retiramos do oceano para o desenvolvimento econômico, social e ambiental do nosso planeta. Então, foi um momento muito importante. Nós estamos vivendo, como você colocou na introdução, a década da ciência oceânica, né, que a gente traduz aí, simplificando, como a década do oceano, e também a década da recuperação dos biomas, né, que tem tudo a ver também com esse debate sobre o oceano. Então, foi um debate muito interessante. Mais de 130 países estiveram presentes com delegações lá na conferência, e foi muito proveitoso para o Brasil. O Ceará era uma das maiores delegações. Nós levamos lá o nosso cientista-chefe, com a sua equipe, são os líderes dessa equipe, que é justamente um dos projetos do cientista-chefe, é o planejamento costeiro e marinho do Ceará. O Ceará é um dos estados que mais avançou no planejamento costeiro e marinho. Então, nós aprendemos muito, nós discutimos o que estávamos fazendo aqui com o que os outros países estão fazendo. Então, o Ceará, eu creio que avançou muito em ter ido, aprendido, e agora nós vamos colocar em prática muito do que aprendemos. Só para concluir essa introdução, agora, nesta semana, a governadora Isolda Sela estará enviando à Assembleia Legislativa a Lei do Mar, né, onde ela coloca as diretrizes, né, a política de preservação e de uso, né, do oceano nos 573 quilômetros do nosso litoral. E importante ressaltar também que o Ceará, ele tem de território terrestre 149 mil quilômetros quadrados, e de oceano e de mar nós temos 249 mil quilômetros quadrados. Ou seja, o que nós temos de mar cearense, que eu chamo de o Ceará Azul, ele é 170% do tamanho do território terrestre. Então, daí a importância do mar para o Ceará, para o Brasil e para o mundo. Então, já é uma consequência essa lei do mar da conferência e do que nós discutimos e aprendemos lá em Lisboa.
Kerlia, enfim, na mesma linha do que o secretário falou, primeiro, parabéns à Trends pelo trabalho que tem feito enquanto veículo, não apenas comunicando, mas comunicando temas relevantes e uma comunicação para engajar. Fico extremamente feliz de, atuando nessa área, ver como a qualidade e a profundidade que a Trends dá a esse tema. O secretário foi bastante preciso na síntese do que nós vimos em Lisboa, agora no início do mês passado, e eu gostaria de ressaltar alguns pontos. Primeiro, eu acho que ficou muito claro a conexão que existe entre clima, oceano e humanidade, né? A questão do clima é uma questão que atinge a todos nós, considerando, como o próprio secretário disse, que o ambiente marinho ele é uma parte preponderante do planeta Terra. O que acontecer no clima fatalmente interfere na qualidade, na saúde do oceano. Só que a saúde do oceano também influencia no clima, porque não há clima na Terra se não houver oceano. Mas tem uma outra repercussão. Grande parte da população da Terra vive em territórios costeiros, porque não estamos falando somente impactos sobre o clima, nós estamos falando de impactos também sobre regiões costeiras. Então, durante uma semana, teve-se a oportunidade de discutir a gravidade da crise climática e os impactos dessa crise climática sobre o oceano e, por sua vez, ou seja, a acidificação e aquecimento do oceano, né? E, por sua vez, os impactos sobre o próprio clima e sobre a humanidade. Um outro ponto extremamente importante durante esse evento foi a primazia da ciência, né? Eu acho que nós não podemos ter tabus para discutir desenvolvimento e sustentabilidade, desenvolvimento e conservação e uso sustentável, mas devemos ser guiados por uma agenda científica, né? Então, isso foi um outro aspecto bastante ressaltado, que é necessário que essa unidade formada por governos, sociedade civil e academia consigam, com base na ciência, interpretar, fazer o diagnóstico do presente, né, e fazer o prognóstico futuro do impacto das sociedades sobre o meio ambiente. E, para finalizar, eu gostaria de ressaltar algo que me orgulha demais como cearense, a presença do Ceará na Conferência dos Oceanos, né? O Ceará, sem dúvida, da delegação brasileira, foi aquela que conseguiu, de forma mais articulada e engajada, participar na conferência. Não somente o secretário Arthur Bruno estava presente, o secretário Célio de integração, na Casa Civil, na área de integração, não somente o cientista-chefe, mas também cientistas ligados à academia, como a professora Tarim, como eu falei há pouco, o próprio cientista-chefe, e outros responsáveis por produtos que o Estado do Ceará tem feito na questão da conservação e do uso sustentável dos oceanos. Então, do oceano. Então, essa participação expressiva e à altura na sua representação máxima, ligando meio ambiente e desenvolvimento econômico, foi uma marca relevante na presença brasileira na conferência. Ótimo. A principal pauta do encontro, né, foi o Objetivo do Desenvolvimento Sustentável 14, ou seja, ODS 14, né, que diz respeito à conservação e uso sustentável dos oceanos, mares e recursos marinhos. E aí eu pergunto para os senhores quais foram as principais áreas de ação oceânica definidas na conferência deste ano. Bom, muito bem. Você poderia resumir esse ODS 14, lembrando que em 2015, né, só fazendo um pouco aqui esse histórico, em 2015 a ONU, lá na conferência em Nova York, definiu os ODS, né, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. São 17 objetivos. E você se referiu muito bem ao objetivo 14, né, que é a vida no mar. Não é? Então, o que é que foi a pauta lá, foi a agenda de debate? Primeiro, a questão da poluição, não é? E, inclusive, agora, em setembro, o Rômulo deverá falar mais sobre isso, o Ceará vai fazer um encontro para discutir essa questão da poluição no mar, do plástico no mar. A perspectiva é que, se nós não mudarmos o nosso comportamento, a nossa cultura, o descarte irregular, devido, ilegal que nós fazemos no mar de plásticos e de outros resíduos,
nós vamos ter mais plástico do que peixe nos nossos oceanos, né? O que será um problema seríssimo para a humanidade, para os seres vivos de uma maneira geral. Essa discussão da poluição foi muito debatida, muito discutida, inclusive com ações concretas que estão sendo pensadas por vários países. A Europa está muito bem, está liderando esse processo, mas no mundo inteiro é um debate que está se fazendo. Acho que no Brasil nós temos que avançar muito mais, temos que correr, essa é uma questão. Segundo é o próprio planejamento. A gente planeja o território terrestre, planeja muito pouco essa área marinha, né? O Ceará está fazendo o seu planejamento costeiro e marinho. Nós temos, inclusive, com a Federação das Indústrias, um trabalho que é o Atlas Costeiro e Marinho. Nós já temos aí mais de 170 camadas de informações sobre o nosso mar, sobre essa área marinha, que é a área territorial do Ceará, esses 249 mil quilômetros quadrados, definindo em que áreas se prevê a mineração, em que áreas nós temos os cabos oceânicos, em que área nós temos a pesca, em que áreas são áreas utilizadas para esportes náuticos, para áreas para o turismo, em que áreas nós teremos as usinas eólicas offshore, não é? Que é muito importante para o nosso estado. O estado é um hub de hidrogênio verde, é um debate prioritário para o governo do estado do Ceará. O governador Isolda Sela determinou que seja uma prioridade para o Ceará. Então, tudo isso, esse planejamento marinho foi discutido nesse encontro. A questão das energias, não é? As energias renováveis. O Ceará, ele assinou, o ex-governador Camilo assinou um decreto estabelecendo que até 2030 nós vamos ter que reduzir em 50% as emissões de gases de efeito estufa. E em 2050, nós temos que ter a descarbonização do Ceará, se integrando aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Né? Você sabe muito bem que a última COP, né, que aconteceu em Glasgow, lá na Escócia, no Reino Unido, que os cientistas apresentaram um parecer muito categórico, né, muito rigoroso, onde o nosso planeta, até o final deste século, né, até 2100, ele tem que aumentar a temperatura média no máximo, no limite de 1,5 grau centígrado em relação a 1850, quando estava lá iniciando a Revolução Industrial. Nós já estamos em 1,1. Falta pouco para chegar a 1,5. Se não houver uma mudança radical do nosso comportamento, uma mudança energética, uma mudança de paradigma de desenvolvimento, nós vamos aumentar em 3, 4 graus. Isso significa que o mar vai avançar sobre o litoral, né? Muitas ilhas ficarão submersas, as cidades litorâneas irão sofrer muito. E veja, o Ceará tem 573 quilômetros. O Ceará hoje é o 7º estado de maior litoral dentre os 17 estados que têm litoral no nosso país. Então, o Ceará vai sofrer muito. É por isso que nós estamos nessa equipe do cientista-chefe planejando aí um plano de contingência aos problemas que poderão surgir, com mancha de óleo, com desastres que possam acontecer. Será preciso um plano de contingência. Nós temos que definir qual é a linha de costa mesmo, não é? A linha de pré-mar, que isso é fundamental para os investimentos que estão acontecendo no litoral. Isso tem a ver com o ZEEC, o Zoneamento Ecológico Econômico Costeiro, que nós estamos já em fase de conclusão, definindo quais são as áreas do litoral que precisam ser preservadas. Dunas móveis, dunas vegetadas, falésias, não é? Mangues, todas essas áreas, estuários dos rios, matas ciliares, isso precisa ser preservado. Ao mesmo tempo, nós temos que definir quais as áreas importantes para o investimento de turismo, de outras atividades econômicas que geram emprego e renda e que são fundamentais. Então, isso é o que nós chamamos de desenvolvimento sustentável, e essa foi a grande pauta, né, nesse encontro lá em Lisboa. Kelly, enfim, nosso secretário, que também professor, então conseguiu sintetizar de uma forma bastante precisa as ações, e eu gostaria de complementar rapidamente, tocando 2 pontos, mas sem não antes ressaltar também que da Conferência dos Oceanos do Ceará, além dos nomes que eu citei agora há pouco,
a própria Federação das Indústrias, né, e a Câmara Setorial de Economia do Mar também estiveram presentes em Lisboa durante aquele período. E é isso. Quais são as duas principais ações que têm impactos enfim, fluxo que citamos há pouco? A questão de aquecimento global está diretamente ligada a emissões, né? É preciso descarbonizar a economia, e aí o Ceará tem, e secretário Bruno, outro dia eu comentava isso, durante muito tempo o Ceará tentou correr de um determinado atraso, tentando correr para chegar onde outros já estavam. Eu acho que pela primeira vez na história do estado do Ceará, nós estamos correndo para a vanguarda. A questão da transição energética, o posicionamento do Ceará em relação à questão do hidrogênio verde, coloca o Ceará discutindo o que o mundo está discutindo em termos de vanguarda. Então, hoje, o estado do Ceará aparece nos principais debates internacionais, falando, por exemplo, de hidrogênio verde, que é o que o mundo está falando por uma necessidade, como foi salientado. Nós temos até 2050 para neutralizar as emissões de carbono. Então, precisamos descarbonizar. A nossa economia do Ceará, comparada a outras do Brasil, e mais ainda a outras do mundo, ela pode avançar, né? Eu acho que nós vimos essa semana passada, a questão da CSP, em que a ArcelorMittal destaca como um dos elementos centrais da siderúrgica do Ceará estar localizada não somente de uma zona de processamento de exportação, mas de um entorno onde se desenvolve a questão do hidrogênio verde para a substituição de matriz energética. Quem sabe, né, daqui a alguns anos, nós tenhamos um estado que produz energia sem utilizar carvão, né? Então, essa é um aspecto extremamente importante. Então, descarbonização da economia e descarbonização da economia e, obviamente, redução dos efeitos dos gases de estufa sobre a atmosfera e sobre o oceano. Então, essa é uma agenda que foi tratada lá, a questão do aquecimento. Mas a outra, como bem disse o secretário, é a questão dos plásticos. Essa, sem dúvida, é um dos principais fatores de desequilíbrio que nós vivemos hoje no oceano. Como o secretário disse, é um único oceano. Nós temos áreas do planeta em que as emissões são grandes, muito maiores do que as nossas, mas nós temos um número que é importante termos em atenção. O plástico que vai para o oceano não é necessariamente o plástico que a gente produz na praia. Na verdade, é o plástico que chega na praia. Os rios são os grandes vetores da poluição marinha por plástico. Então, isso envolve um outro aspecto, porque outras ODS, como cidades sustentáveis, né? Ou seja, quando os ODS foram construídos, eles têm 4 dimensões. Não adianta falar de meio ambiente, nós temos que falar de pessoas. Então, e não adianta falar de pessoas, existe a questão social, existe a questão de direitos humanos. Então, você tem direitos humanos, social, meio ambiente e governança. É necessário que haja uma governança internacional para enfrentar ou para mitigar e construir desenvolvimento sustentável, né? Ou seja, as Nações Unidas dizem que o desenvolvimento é relevante para a riqueza das nações. Nós não podemos, países menos desenvolvidos, ou que não tiveram a oportunidade que o velho mundo teve, ou que economias mais desenvolvidas têm de ter aproveitado, as outras sociedades também têm direito de aproveitar o desenvolvimento. Mas esse desenvolvimento ele é adjetivado, né? Nós temos que produzir desenvolvimento sustentável. Então, essas duas ações, combate ao aquecimento global através da descarbonização da economia e o combate à poluição de plásticos no oceano, é extremamente importante. E só para concluir, dos 1.000 rios no mundo responsáveis por 80% da poluição de plásticos no oceano, quem polui são os rios, desses 1.000 rios, infelizmente, o estado do Ceará, segundo dados internacionais, tem 2, que é o Rio Cocó e o Rio Ceará. Então, é necessário a gente olhar para esses 2 rios para que a gente possa resolver efetivamente a nossa relação com o oceano. Perfeito. Dentre os 700 compromissos firmados ao final da Conferência dos Oceanos, quais deles são viáveis para o Brasil e também para o Ceará, né? Porque nós estamos aqui com 2 representantes cearenses que participaram da conferência, né? Eu gostaria que vocês falassem um pouquinho do Ceará, né? Nessa luta pela preservação e recuperação dos oceanos, e também eu queria que vocês falassem também sobre como governo e empresas
podem ajudar nessa luta que é de todos, né? Bom, muito bem, muito boa a sua pergunta. Eu diria que nós temos uma agenda de curto, médio e longo prazo, não é? E temos que acelerar, não é, essas políticas para que nós cheguemos aos 17 objetivos. Temos que buscar todos. Essa agenda toda tem que ser cumprida, não é? É evidente que há aquelas que são mais urgentes. Eu diria que essa questão, muito bem colocada pelo Rômulo, dos plásticos, é algo que a gente tem que trabalhar de forma urgente, né? Temos que encontrar uma saída, um acordo com os produtores, com os industriais, com os comerciantes. Nós, inclusive, agora vamos lançar, aqui no Ceará, o selo Empresa Sustentável. E vamos lançar primeiro com o setor de turismo, pousadas e hotéis. Mas já estamos preparando também para a área industrial, para a área do setor primário, agricultura, pecuária, mineração, e também para a área do comércio e serviços. Então, até o ano que vem, nós deveremos estabelecer toda essa estratégia, não é, de certificar as empresas que trabalham com o desenvolvimento sustentável, o reconhecimento da sociedade. Isso é muito importante, porque isso tem que chegar ao consumidor, ao cidadão. O cidadão, ele tem que buscar consumir produtos de empresas que têm essa preocupação com o desenvolvimento sustentável, né? Isso a gente tem que sensibilizar a cidadania, né? E aí os meios de comunicação, e aí o Trends é fundamental para conscientizar a população. Vamos consumir de quem tem preocupação ambiental, que tem essa preocupação com os ODS, né? A própria FIEC, não é, está trabalhando muito bem agora essa agenda. Eu vou aportuguesar a agenda ASG, né? Ambiental, social e governança. Criou um núcleo. Então, a gente percebe que os empresários cearenses também estão nessa vanguarda, né? Para que eles mesmos já trabalhem internamente com os seus colaboradores, com os seus gestores, essa preocupação com essa agenda que não é só ambiental, ela é social e da boa governança, não é? Então, eu diria que essa questão dos plásticos é fundamental, o planejamento costeiro e marinho, e aí o Atlas, que nós vamos lançar até o final do ano, em forma impressa, com a FIEC, não é? E aqui no Ceará, eu diria que nós atingimos um nível muito bom de entendimento e de integração. Primeiro, com os empreendedores, com as federações de empresários e também com a academia, não é? Hoje há uma integração e o programa Cientista-Chefe, ele tem esse objetivo, né? Nós buscamos os melhores pesquisadores das universidades cearenses para elaborar políticas públicas em diálogo com os empreendedores, né, para resolver questões, para encontrar saídas. E aí, creio que a gente está correndo aí nessa área ambiental para que a gente possa atingir esses objetivos definidos, inclusive agora lá em Lisboa, não é? Essas metas que foram estabelecidas, e aí nós vamos estabelecer, possivelmente agora, num plano plurianual, e já vamos começar a pensar, né, para os próximos aí 4 anos, que metas nós vamos atingir, de acordo com o que está já definido pelo próprio governo do estado do Ceará. Nós temos aí o Ceará 2050, o Ceará é um estado que tem trabalhado o planejamento de curto, médio e longo prazo. Nós temos essa integração com as câmaras setoriais, inclusive a Câmara Setorial da Economia do Mar, temos dialogado com eles também, para que a gente possa trabalhar de forma integrada. Então, eu diria que são metas de curto, médio e longo prazo, que, evidentemente, nós precisamos agilizar, né? Precisamos agilizar, mas o Estado, digamos, está preparado institucionalmente para esse debate, para esse planejamento e para esse diálogo, tanto com os empreendedores, como também com os pesquisadores da academia, das universidades. Kerlia, e há pouco eu tinha dito, né, da importância da ciência, né, para a questão, para o conhecimento do oceano. E um dos pontos mais destacados na Conferência do Oceano foi, necessariamente, financiamento, investimento para a ciência. Nós hoje, Kerlia, o secretário sabe disso, nós conhecemos mais o lado escuro da Lua, né, do que conhecemos o oceano. Nós investimos hoje em ciência para o oceano uma fração minúscula do orçamento dos estados e das empresas. É paradoxal, porque
entender o impacto da saúde dos oceanos, ou da falta de saúde do oceano sobre as populações, sobretudo costeiras, não se justifica os investimentos que são feitos. Então, um dos principais compromissos foi, e anunciado alguns bilhões, por exemplo, a própria CAF, que tem operações aqui no estado do Ceará, de financiamento a municípios, alocou cerca de, acho que é 1,2 bilhões de dólares para a aplicação em ações conectadas ao mar. Então, a primeira questão do financiamento. Outras que foram colocadas, eu acho que o estado do Ceará está no caminho, é a questão da descarbonização da economia, a questão do hidrogênio verde, inclusive no transporte marítimo, o estabelecimento de rotas verdes em transporte marítimo. Eu espero que o Porto do Pecém, que teve um upgrade grande ao trazer Roterdã. Roterdã hoje é um dos portos a nível internacional mais comprometidos com a questão da sustentabilidade. Então, presumo também que teremos em breve essa mesma ação no estado do Ceará. Áreas protegidas marinhas, existe um compromisso associado a isso, 30-30, né? Até 2030, 30% dos espaços marinhos nacionais serem áreas protegidas, é uma outra importante, um outro importante compromisso. A biodiversidade, a preservação e o sustentável de biodiversidade para além das fronteiras. A gente olha para o oceano é um só, mas existem os pedaços nacionais do oceano, que pertencem a cada um dos países. Como o próprio secretário disse, um pedaço desse pertence ou está sob a gestão brasileira, né? Mas, obviamente, coordenada aqui no estado do Ceará pelo governo do Boa parte carreguei numa tecla aqui indevidamente. Boa parte do oceano são águas internacionais. Então, é necessário proteger esses espaços que são a maior parte do oceano, que estão para além da fronteira. Então, se espera que até o final desse ano, no âmbito do Tratado do Direito do Mar, se faça um documento, uma norma específica para a biodiversidade para além das fronteiras. Então, esse sem dúvida. E a questão do financiamento também para a cultura oceânica, eu acho que a gente vai falar um pouquinho mais na frente disso. Muito bem, eu quero só complementar com 2 aspectos que eu considero também importantes, muito importantes, estratégicos. O primeiro, o Rômulo colocou muito bem, as políticas elas não vão ser apenas voltadas para o mar, lógico que são muito importantes, mas para o território terrestre. Veja bem, saneamento básico. Né? O que nós jogamos de esgoto sem tratamento no nosso mar é uma coisa impressionante, né? Não é só no Brasil, mas o Brasil ainda faz muito isso. Né? Nós temos um país onde praticamente só metade do território, da área urbana, tem esgotamento sanitário. O Ceará, inclusive, é 60%, né? Mas ainda é muito pouco, e a gente sabe que muitas vezes empresas ou mesmo residências não ligam, não fazem a ligação do esgotamento dessa área que é tão fundamental. Então, o saneamento básico precisa melhorar muito. A drenagem, que normalmente é uma política municipal, o esgotamento sanitário, que é normalmente uma política estadual, pode ser também municipal, nós temos que acelerar. E aí nós temos aí o marco do saneamento básico, modernizando essa política pública. Outra questão também importantíssima é a educação ambiental. Quer dizer, hoje, a educação ambiental ela é transversal. Pela LDB, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, define a educação ambiental como fazendo parte do currículo das mais diversas disciplinas. Na prática, a gente sabe que é muito pouco feito. Então, o que é que nós estamos pensando aqui no Ceará? Primeiro, a governadora deverá brevemente fazer um decreto instituindo essa educação oceânica, dentro da educação ambiental no currículo das escolas estaduais. E aí esperamos também que as escolas municipais façam a mesma coisa. Um programa que foi criado já há cerca de um pouco mais de um ano, que ele é muito importante, é o Agente Jovem Ambiental. Hoje nós temos no Ceará, em todos os municípios, nos 184 municípios, mais de 8 mil jovens que recebem aí um auxílio, uma pequena bolsa, para durante um turno se dedicarem à educação ambiental. E nós vamos também fazer uma capacitação para que, sobretudo nos municípios litorâneos, nós temos 20 municípios que têm praia, que têm litoral.
né? Tem 3 municípios muito próximos que também são considerados municípios litorâneos, porque são muito influenciados pelo litoral, Pindoretama, Eusébio e Chaval, mesmo não tendo praia. Então, nós vamos trabalhar prioritariamente nesses 23 municípios, com esses jovens, né, essa capacitação para a educação oceânica, para que eles sejam, digamos assim, esses fiscais, né, trabalhando lá com a comunidade, nas comunidades, a educação ambiental voltada também para o nosso oceano. Então, isso é fundamental, porque as políticas são importantes, as leis são imprescindíveis, mas se nós não trabalharmos a mudança de cultura, de comportamento, e isso se faz pela educação, nós daremos passos muito pequenos. Então, isso também está, digamos assim, na nossa agenda, nessa prioridade para a educação ambiental. Exatamente. Só complementando o que vocês falaram, falar de uma experiência pessoal, né? Que hoje em dia a gente conhece muitas empresas que trabalham essa questão da preservação do meio ambiente, que trabalham com a produção de refil para reduzir a produção de plástico. Hoje mesmo, quando eu estava vindo para a empresa, eu vi um caminhão de uma empresa de bebidas, que eu não vou citar o nome aqui, mas que ela já está trabalhando com veículos 100% elétricos, movidos à energia, né? E já estão acabando com essa questão dos combustíveis fósseis, justamente por conta dessa educação ambiental, essa educação de preservação, de renovação, não é isso? E então, vamos aqui para a nossa última pergunta, tá? Baseados no que foi visto na conferência e no comprometimento dos países, os senhores acham que, de fato, esses objetivos que foram traçados na Conferência dos Oceanos, eles vão ser atingidos até 2030? Veja, nós temos uma experiência internacional de que é muito importante conferências, estabelecimento de metas, né? Durante esse debate, nós tratamos das nossas metas em relação às mudanças climáticas, não é? E as metas em relação aos objetivos do desenvolvimento sustentável, né? Coincidentemente, metas que foram estabelecidas em 2015, né? Tratamos também da década 2021-2030, é a década dos oceanos. 2021-2030 é a década da recuperação dos biomas. Tudo isso tem meta que nós temos que atingir. Só em estabelecimento isso é importante. Dificilmente nós teremos todos os países, né, pondo em prática, conseguindo pôr em prática essas metas, chegar a essas metas que foram estabelecidas para 2030. Eu creio que o Brasil, ele hoje está muito... O país tem um problema, porque em nível nacional a gente não percebe uma coordenação para esse movimento, para atingimento dessas metas. Então, o que nós temos hoje são as entidades subnacionais, são os estados e municípios, estabelecendo as suas próprias metas, já que, em nível nacional, a gente não percebe essa mesma prioridade em relação às políticas ambientais. Isso é uma dificuldade, né? Portanto, isso realmente atrasa o Brasil em relação ao atingimento dessas metas. De qualquer maneira, eu acho que há uma sensibilização de parte dos empreendedores, isso é importante, e eu diria que os cidadãos estão se conscientizando cada vez mais. É uma questão mesmo de sobrevivência. Ou a humanidade, né, muda a sua maneira de viver, ou nós poderemos estar criando um planeta inabitável, inviável para parte considerável da população, principalmente para os que têm menos recursos, principalmente para os mais pobres. Esses sofrerão muito mais com todos os problemas que virão com as mudanças climáticas que já estão acontecendo. Então, eu diria que eu sou, digamos assim, otimista no sentido de que há uma prioridade. O fato de nós estarmos conversando agora sobre isso já mostra a importância do tema. Ao mesmo tempo, vai depender muito da sociedade e dos governos, né, que se comprometam com essas metas que foram efetivamente estabelecidas. Kélia, enfim, todos os discursos em Lisboa foram, a grande maioria, alarmistas. Se nós formos olhar os últimos anos, nós evoluímos muito pouco, né? Como o secretário disse, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável foram concebidos em 2015 e nos restam, até 2030, 8 anos, né? Já se passou um tempo, e se nós formos olhar a trajetória de avanço, avançamos pouco.
Entretanto, ficou claro também que isso não é uma responsabilidade pública. Não há mudança sem participação comunitária, porque essa participação gera pertencimento. Então, a responsabilidade por atingimento dessas metas, né, isso é importante, porque não é meramente um objetivo. Quando foram estabelecidos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, foram estabelecidos 169 metas específicas para todos os objetivos. Então, tem os indicadores para cada uma dessas metas, desses objetivos. Mas é relevante a participação da sociedade. Nós tivemos, na semana passada, né, secretário Bruno, oportunidade de conversar com o Blue Keepers, que é um projeto das Nações Unidas dentro do Pacto Global para combater a poluição dos mares por plásticos, e se falou muito disso. Se não houver a participação da comunidade entendendo o problema e a gravidade, não é só o entender do problema, é a gravidade do problema, se não basta comunicar, é necessário comunicar para engajar, nós não conseguiremos atingir os objetivos propostos. E aí, acho que há um consenso a nível internacional de que é preciso, financiamento. É necessário que economias possam auxiliar países a desenvolverem essa infraestrutura para a proteção do meio ambiente. Saneamento é caro, né? Você tem uma série de medidas que precisam ser implementadas para evitar a poluição do meio ambiente como um todo, que requer investimento que muitos estados não têm. Então, é necessário entender a assimetria. Da mesma forma como se fala de descarbonização da economia. É necessário fazer isso. Quem tem mais tem que dar mais, né? Então, essa compreensão de contribuições é extremamente importante. Mas, articulando tudo isso, é a cultura oceânica. Se nós não engajarmos a comunidade na discussão dessa educação ambiental, dessa cultura para o oceano, dificilmente nós conseguiremos atingir os objetivos. Mas eu acho que a gente precisa trabalhar, né? Os desafios nós precisamos colocar isso como um grande desafio a ser vencido, para que possamos engajar pessoas e ser muito transparente quais são os impactos. E o secretário Arthur Bruno foi bastante preciso. Não é só sobre os bichos, sobre as plantas. Os impactos são diretamente associados sobre nós, sobre a nossa vida. Quem está em xeque é exatamente a humanidade na Terra, não é a Terra. Porque a Terra sempre saberá se resolver nos seus ciclos. Nós é que somos a parte mais vulnerável, nós e o restante da vida na Terra é a parte mais vulnerável desse ecossistema. É uma coisa que eu tenho observado, tem se investido mais dinheiro na corrida espacial do que na preservação do nosso planeta, que a gente já vive nele. É como se uma coisa que, não sei se vocês concordam, mas é um entendimento meu, é como se as pessoas já tivessem desistido do planeta Terra e elas estivessem procurando outro lugar para outro planeta habitável. E aí, eu acho que você tem razão. É claro que a gente precisa colocar a ciência também para estudar, pesquisar. O nosso universo, né, de uma maneira geral, a Lua, outros planetas, acho que isso é interessante. Mas isso não pode ser a prioridade, né? Até porque a gente não se encontrou ainda nenhum planeta com as condições para a vida humana de seres vivos do que a Terra. Então, não há outro planeta. Não há planeta B, então, né? há possibilidades. Só tem esse planeta. O planeta é um só, né? É esse que a gente tem que organizar, planejar, despoluir, melhorar para a vida. O Rômulo foi muito feliz. Já houve 5 grandes extinções, né? Nós estamos vivendo o chamado antropoceno, né? Nós estamos mudando o planeta, a geologia do planeta, né? A organização do planeta. Agora, nós temos que mudar para melhor, temos que reduzir, né? Nós temos que reciclar, nós temos que repensar o consumo, a maneira que a gente vive. Se todos os países tivessem o consumo dos Estados Unidos, né? Ou mesmo de uma França, dos países desenvolvidos europeus, o planeta se tornaria inviável. Então, nós temos que diminuir o consumo, né? Nós temos que, enfim,
mudar a forma de viver. Agora, essa semana, os cientistas alarmaram corretamente o mundo, dizendo o seguinte: olha, a capacidade de regeneração do planeta já esgotou agora, no final do mês de julho. Então, esses 5 meses que nós teremos até o final do ano, já é o planeta se colocando mais recursos que não retornarão. Então, a capacidade já se foi de regeneração, né? Então, nós temos que mudar isso, né? E, efetivamente, só com muito planejamento e muita consciência ecológica, né, nós teremos que ter dos governos, dos empreendedores, da sociedade de uma maneira geral. É possível isso? Sim, é possível, né? Nós já conseguimos sair de outras grandes crises no mundo agora. Esse é um problema seríssimo, ainda estamos longe, colocou muito bem o ombro, né? Nós estamos ainda tateando, estamos perdendo tempo e temos que acelerar. E aqui no Ceará nós estamos conscientes disso, né? E otimistas. Acho que os últimos governos têm se preocupado mais com a questão ambiental, né? Com essa visão de desenvolvimento sustentável, e é preciso que a gente também temos aí um processo eleitoral, então a sociedade precisa cobrar dos candidatos a governador, dos candidatos a cargos legislativos, essa determinação, essa prioridade para a nossa agenda de desenvolvimento sustentável. Perfeito. E agora, para a gente encerrar, vamos às considerações finais dos nossos convidados. Secretário, o senhor pode começar, por favor? Quero agradecer a oportunidade que vocês do Trends nos deram para debater esse assunto. O Rômulo é um nosso parceiro, nós temos trabalhado juntos em muitas agendas, não é? Inclusive agora nesse encontro que eu acho que ele deveria detalhar um pouco aí de setembro, que vai acontecer para discutir prioritariamente e focar nessa questão da poluição dos plásticos. Nós temos uma expectativa muito boa desse encontro para a gente poder fazer pactos, acordos com os empreendedores, com a sociedade, com os educadores, em relação a dar um foco maior, não é, na questão da reciclagem. O Ceará avançou muito, nós criamos aí o programa Auxílio Catador, a gente tem dado a oportunidade aos catadores para evoluírem do seu trabalho. Os 184 municípios já têm 170 organizados em consórcios públicos, né, para trabalhar as centrais de tratamentos de resíduos, as centrais municipais de reciclagem. Digamos assim, do ponto de vista institucional, há uma boa organização. Falta agora financiamento e determinação política dos municípios para poder avançarem nessa agenda. Isso, enfim, também parabenizar mais uma vez a Trends por esse debate. Enfim, é um grande prazer e uma honra estar sempre participando com o secretário Arthur Bruno, que é não somente um grande conhecedor da agenda ambiental do Estado do Ceará, mas um grande formulador e incentivador dessas mudanças. Eu acho que hoje o Estado do Ceará, talvez um dos principais ativos que nós temos para o futuro, é exatamente os nossos grandes ativos ambientais, que são fundamentais para o turismo, são fundamentais para diversas indústrias. Quero concluir fazendo um convite, né, a todos, né, que nos assistem. Como o secretário disse, nós teremos a oportunidade entre os dias 22 e 25 de setembro, no próximo mês, na praia do Cumbuco, de realizar o evento chamado Winds for Future, Ventos para o Futuro, em que nós associamos 2 agendas importantes para a humanidade. A parte da tecnologia, a tecnologia fez uma transformação grande na sociedade, inclusive encurtando e reduzindo custos e consumo de ativos ambientais, então associando tecnologia e desenvolvimento sustentável. E este ano nós tivemos a oportunidade não somente de contar com a participação de atores, no caso específico do governo do estado, mas também dos municípios. Fortaleza e Caucaia são 2 municípios que fazem parte da Aliança Brasileira para a Cultura Oceânica. Então, nós teremos a oportunidade de reunir aqui a agenda dessa aliança durante o evento. Convidamos o Blue Keepers, como eu citei há pouco, das Nações Unidas, do Pacto Global, para estarem aqui, o Voice of the Oceans, que é uma ONG da família Schurman, que faz um trabalho a nível global, exatamente para combater a poluição
por plásticos. Então, nós esperamos que durante essa semana, aí, com o apoio da Secretaria de Meio Ambiente, da SEMASSE, dos municípios, nós tenhamos a oportunidade de avançar nessa agenda a nível local. Como falei há pouco, não basta comunicar, eu acho que nós comunicamos muito. Nós precisamos engajar as pessoas, nós precisamos comunicar para engajar. E esse é o objetivo do evento. Então, o site do evento é windsforfuture.com e espero que a gente se encontre, estarmos juntos para debater esses temas, esse e outros temas ligados à tecnologia de desenvolvimento sustentável no Cumbuco. Perfeito, e chegamos ao final de mais um cenário. Agradecemos a participação dos nossos convidados e também da sua audiência. Se você gostou, curta, compartilhe, deixe o seu comentário e se inscreva no nosso canal para não perder nenhum conteúdo da Trends. Próxima quinta tem mais. Até lá! Sabe quantos empreendedores foram beneficiados no Fortaleza Capacita? Uns 2.000? 5.000, 6.000 para cima. O programa Fortaleza Capacita já qualificou mais de 20.000 empreendedores e tem mais ações da Prefeitura para gerar oportunidades e renda. O Costurando o Futuro já beneficiou centenas de pessoas e o programa Nossas Guerreiras capacitou mais de 12.000 mulheres, além de oferecer crédito para mais de 1.000 empreendedoras. Prefeitura de Fortaleza, transformando desafios em novas conquistas. Inscreva-se no nosso canal, ative o sininho e fique por dentro dos melhores conteúdos.